Boa tarde. Milhões de pessoas foram às ruas do Brasil nas últimas semanas para protestar. O movimento, que começou para reivindicar a queda na tarifa do transporte público em São Paulo, tomou proporções maiores em todo o país. Mais qualidade na saúde, na educação, o combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público são alguns clamores da sociedade. Aqui em Manaus, milhares de pessoas reforçaram esse grito por um Brasil melhor. E agora, quais serão os reflexos disso tudo na vida política do país? O nosso convidado do Band Cidade Entrevista deste sábado é o cientista político Carlos Santiago, que vem acompanhando e analisando esse fenômeno social. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ana. Estou à disposição. Carlos, foram quase 100 mil pessoas às ruas aqui de Manaus na primeira manifestação que aconteceu aqui na capital do Amazonas. Isso surpreendeu, de certa forma, muita gente. Mas você que vinha acompanhando tudo isso de perto, achou que realmente foi uma surpresa Manaus levar essa quantidade de gente para as ruas? Iano, nos últimos 12, 15 anos no Brasil, houve uma inclusão social muito interessante, que é bom a gente citar aqui. Por exemplo, hoje temos mais de 40 milhões de brasileiros na classe C. Nos últimos 10 anos, conseguimos colocar na classe C, ou seja, numa classe média, cerca de 40 milhões de brasileiros. Eram, em 2000, 3 milhões de brasileiros fazendo universidades, hoje são 7 milhões de brasileiros. Apenas 15% de brasileiros tinham acesso à internet em 2000. Hoje, são 46% desses brasileiros. Vivemos hoje quase que no pleno emprego, porque nós temos indicadores de desempregos menores na história deste país. Ou seja, nos últimos anos houve uma inclusão social muito forte. E essa camada de pessoas que estão hoje nesse patamar, esses brasileiros que estão nessas melhores condições sociais, econômicas, educacionais, eles não se sentem bem representados, né, por esse modelo político. E bem servidos também, e bem servidos em relação à máquina pública. Com relação aos serviços públicos, né? Então, entre eles, por exemplo, o transporte coletivo, que você identifica que nos últimos 20 anos nesse país não melhorou quase nada. Saúde, a mesma coisa. E, principalmente, uma representação política. Então, esse fenômeno que está acontecendo, que aconteceu na cidade de Manaus, é um reflexo do conjunto do país inteiro. Então, levou muita gente em Manaus, porque Manaus faz parte desse movimento nacional, dessa insatisfação que existe hoje com relação aos serviços públicos e, acima de tudo, a representação política. As pessoas não se sentem mais representadas por esse modelo, por essa forma de escolha e de participação social. A gente acompanhou essa última manifestação aqui em Manaus, na quarta-feira passada. Vamos acompanhar a cobertura. Ainda no início da tarde, Prefeitura e Governo do Estado anunciaram uma redução na tarifa do transporte coletivo, que volta a ser de R$ 2,75 a partir do dia 1º de julho. Mas a medida não foi suficiente para impedir que a população voltasse às ruas nesta quarta-feira para protestar. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas tomaram as ruas da cidade para pedir melhorias para o país. Isso que a gente está fazendo é nosso direito daqui, porque se a gente não tivesse certo, a PEC 37 não teria sido reprovada. Cobrar a lei da ficha limpa. Esse país precisa valer essa lei. Depois de percorrer vários quilômetros pelas principais vias da capital, a manifestação chegou até a sede da Assembleia Legislativa do Estado. Com cartazes e gritos de ordem, a principal reivindicação é contra a corrupção. Do lado de dentro, cerca de 400 policiais faziam a segurança do prédio da Alean. Nenhum deputado estava na casa. Do lado de fora, o hino nacional brasileiro foi cantado diversas vezes pelos manifestantes. Para este professor, o movimento das ruas já trouxe bons frutos para a administração pública e para a sociedade. Nós queremos educação, uma educação melhor, nós queremos transporte melhor, nós queremos saúde melhor
E isso é importante, isso é necessário. E a hora é agora, porque nesse momento nós temos o poder e a força das redes sociais que podem nos mobilizar para isso. A redução da tarifa de ônibus foi uma conquista, mas para este estudante, a medida ainda não satisfaz as necessidades dos usuários do transporte coletivo. A gente poderia pagar até o que ele pedisse, mas que o ônibus que prestasse, andasse com a segurança no bairro, ônibus que tivesse segurança, que a gente tem ônibus que não presta, quebrados. Por volta das 8h30 da noite, os manifestantes começaram a deixar o local e apenas um pequeno grupo continuou com o protesto. Manaus dá um exemplo, né, de cidadania, de como se deve manifestar, como se deve expressar o pensamento de forma ordeira. A Constituição garante isso. É direito do cidadão fazer isso. Às 9h15, a população se dispersou e a via foi liberada para a passagem de veículos. Os cartazes com as reivindicações foram deixados na grade que cerca a Casa Legislativa. Bem, Carlos, o que o professor falou, as manifestações nas ruas elas tendem a diminuir, mas parece que a sociedade vai continuar vigilante pelas redes sociais. É mais ou menos isso mesmo que já está acontecendo? Claro que sim. Inclusive, o Facebook é apenas um meio, né, da sociedade se expressar nesse aspecto. Então, quer dizer, a sociedade vai continuar nas ruas, mas não nessa rua do asfalto, né, mas nessa rua das redes sociais, né, protestando, questionando e a qualquer tempo pode chamar toda outra mobilização, outra reivindicação. Por quê? Porque, acima de tudo, essa sociedade não se vê representada por essa estrutura democrática que nós temos. Quer dizer, não se vê representada nos partidos políticos, não se vê representada pelo Congresso Nacional, pelos que estão no Congresso Nacional, porque a grande maioria que estão no Congresso Nacional, você viu que estava votando contra a sociedade. E precisou a sociedade ir para as ruas, fazer toda essa mobilização de manifesto para que a PEC 37 fosse derrubada, para que o voto secreto fosse rediscutido no Congresso Nacional no sentido de passar, para que a corrupção fosse colocada agora como um crime hediondo, quer dizer, então houve toda uma mobilização da sociedade no sentido de dizer, nossa pauta é essa, nós queremos essa forma, esse modelo e nossas prioridades são essas. Nossas prioridades não são as grandes obras, mas acima de tudo são a melhoria dos serviços públicos e a melhoria e a melhor qualidade política desse país. Eu acho que isso foi o grande recado. A gente percebeu que nessa segunda manifestação aqui em Manaus, as pessoas foram em direção à Assembleia Legislativa, né? E realmente prova que dessa insatisfação com a classe política. Você acredita que os políticos eles realmente entenderam o recado e já estão trabalhando para tentar assimilar, né, essa voz do povo nas ruas? Claro que sim. Tanto é verdade que o Congresso Nacional também deu uma resposta agora imediata, depois dessa pressão popular, no sentido de destinar todos os recursos, os royalties que chamam do petróleo, para a área de educação e para a área de saúde. Também agora o Congresso Nacional começa a colocar uma agenda positiva, porque em tese o Congresso Nacional sempre defendeu proposta um tanto corporativista, das grandes corporações, dos grandes lobistas, quer dizer, então a sociedade pautou o Congresso Nacional, assim como pautou inclusive o Poder Executivo. Você vê aí, por exemplo, eles trazendo de volta o preço antigo das passagens do transporte público, não só na cidade de Manaus, mas em todo o país, isso já é um reflexo da própria pressão popular. E eu acho que daqui para frente a tendência é essa, quer dizer, então os governantes, as instituições, os partidos políticos terão que se melhor comunicar com a sociedade e, acima de tudo, serão mais vigiados, né? Serão muito mais combatidos, monitorados e fiscalizados dentro desse processo, dessa nossa nova democracia que nós estamos construindo, que é a participação também direta do cidadão nas decisões do país. Quando os seus representados, que é o caso dos deputados, dos senadores e dos governadores, não estão fazendo aquilo que a sociedade precisa, prioriza, ela vai para a rua e cobra diretamente das instituições. Eu queria falar um pouco sobre reforma política, que é o que está sendo cogitado pela própria presidente Dilma, né? E em que pontos você acredita que realmente essa reforma deva acontecer? Mas isso logo depois dos comerciais, Carlos. Não saia daí, nós voltamos já com o Band Cidade Entrevista.
Brasil.